Uma jovem entregadora chegou à mansão em uma moto antiga, simples, decidida, com o vento bagunçando seus cabelos. O milionário, acostumado ao luxo, não conseguiu parar de olhá-la. O ronco característico da moto Jawa 250cc ecoou pelos portões da mansão no Morumbi, bairro nobre de São Paulo. O motor antigo, de 1975, protestava com seu barulho peculiar enquanto Rafaela Pereira ajustava o capacete e estacionava ao lado da fonte ornamental que dominava a entrada da propriedade. Suspirou profundamente ao verificar o endereço no aplicativo de entregas mais uma vez. A placa dourada confirmava: Residência Cavalcante. Por trás das enormes janelas do segundo andar, Marcelo Cavalcante interrompeu a leitura dos relatórios financeiros ao ouvir o motor. Não era o ronco suave dos carros de luxo que costumavam frequentar sua residência, mas algo nostálgico que o transportou brevemente a memórias da adolescência na casa do avô, no interior de Minas Gerais. Aproximou-se da varanda, intrigado. Seus olhos capturaram a imagem da jovem desmontando da moto verde metálica. O vestido florido esvoaçava levemente com a brisa da tarde, criando um contraste com a caixa laranja de entregas presa às suas costas. Ela retirou o capacete, liberando os cabelos castanhos que caíram em ondas por seus ombros. Um detalhe curioso chamou sua atenção. A moto não era apenas antiga, era uma relíquia cuidadosamente preservada. Marcelo desceu as escadas sem pressa, passando pela sala de estar impecavelmente decorada. Normalmente Dona Zilda, a governanta ou algum outro funcionário atenderia a porta, mas hoje a maioria da equipe estava de folga. O conglomerado de empresas de tecnologia que presidia havia acabado de fechar um acordo importante e ele decidira trabalhar de casa para finalizar os últimos detalhes do contrato. Enquanto isso, Rafaela ajustava a pochete onde guardava o dinheiro, trocado, e checava no aplicativo se o pedido estava completo. Entrega para a Residência Cavalcante: um prato executivo de salmão com legumes grelhados, um suco de abacaxi com hortelã, um pudim de leite condensado. Cliente: Márcia Santos. Devia ser a secretária ou alguma funcionária fazendo o pedido, pensou. Ninguém com uma mansão dessas pediria comida pelo aplicativo mais barato da cidade. Ela tocou a campainha e ajeitou o uniforme simples. Calçados confortáveis para dirigir a moto, o vestido florido que comprou na Feira da Liberdade e a camiseta da empresa de entregas por cima. Não era o visual mais sofisticado, mas era prático e ela gostava do toque pessoal que o vestido dava ao uniforme padrão. A porta se abriu, revelando um homem de aproximadamente 35 anos, camisa branca com mangas dobradas até os cotovelos, expressão séria, barba por fazer. Não parecia um funcionário, e seu olhar inquisitivo a examinou por alguns segundos. Entrega do restaurante Cantinho Mineiro para Márcia Santos, disse Rafaela estendendo a sacola. Márcia está em uma reunião externa. Eu recebi a mensagem dela pedindo para aceitar a entrega, respondeu ele, sem estender a mão para pegar o pedido. Um breve silêncio se instalou entre eles. Rafaela notou o olhar dele desviando para a moto estacionada. Bonita moto, comentou. Ele finalmente. Jawa 250, anos 70, Rafaela não escondeu a surpresa. Poucas pessoas reconheciam o modelo, especialmente alguém que parecia tão deslocado do universo das motos antigas. 1975. Era do meu avô, respondeu com um sorriso discreto. Poucos reconhecem. Meu avô tinha uma igual, mas vermelha. Ele morava em Ouro Preto. A minha veio de lá. Rafaela respondeu com entusiasmo genuíno, esquecendo momentaneamente o abismo social que os separava. Meu avô trabalhava nas minas antigamente. Os olhos de Marcelo adquiriram um brilho diferente. A coincidência era curiosa. É mesmo? O meu ajudou a administrar algumas mineradoras na região. Quem sabe eles não se conheceram. Rafaela sorriu educadamente, mas seu aplicativo vibrou.
lembrando-a de que havia outras entregas pendentes. Seria uma coincidência interessante, disse estendendo novamente a sacola. Preciso da sua assinatura no aplicativo. Marcelo pegou a sacola e assinou a entrega no celular que ela ofereceu. Seus dedos se tocaram brevemente e algo no olhar dele mudou. Obrigado, Rafaela. Ele leu o nome no aplicativo. Disponha, ela respondeu, já se virando para voltar à moto. Espere, chamou ele quase impulsivamente. O Cantinho Mineiro. Você conhece bem? Faz tempo que procuro um lugar que sirva um angu à mineira autêntico, como o da minha avó. Rafaela parou e se virou. Uma pergunta inesperada. Conheço, sim, faço entregas para eles há quase 1 ano. O angu deles é um dos melhores de São Paulo, mas o feijão tropeiro é o que realmente vale a pena experimentar. Ele assentiu, considerando a informação. Vou experimentar da próxima vez. Obrigado pela dica. Por nada. Por alguma razão inexplicável, nenhum dos dois se moveu por alguns segundos. Era como se houvesse algo mais a ser dito, mas as palavras não viessem. Finalmente, Rafaela acenou discretamente, colocou o capacete e voltou para a moto. Marcelo permaneceu na porta, observando enquanto ela dava partida no motor antigo. O ronco da jaua ecoou novamente pelos muros altos da mansão, enquanto Rafaela desaparecia pelo portão, deixando para trás um Marcelo pensativo, ainda segurando a sacola de comida na entrada de sua casa vazia. Na cozinha espaçosa e moderna, Marcelo abriu as embalagens e se serviu distraidamente. O salmão estava perfeitamente preparado, mas seus pensamentos estavam na entregadora e na coincidência das motos. Não conseguia lembrar a última vez que conversara com alguém sobre Ouro Preto ou sobre seu avô. A maioria das pessoas em seu círculo social mal sabia de sua origem mineira. Tão dedicado ele estava a construir sua imagem como o empresário paulistano bem-sucedido. Seu celular tocou, trazendo-o de volta à realidade. Era Márcia, sua secretária. Chegou sua comida, Marcelo? Desculpe pedir no seu nome, mas estava com problemas no meu aplicativo. Sim, chegou, sem problemas. Os contratos da Portaltec precisam de assinatura urgente. Preciso enviar hoje. Eu sei, vou terminar de revisar em 1 hora. Após desligar, Marcelo voltou a comer, mas algo havia mudado. O breve encontro com a entregadora deixara uma impressão inesperada. Havia algo genuíno nela, na forma como falou sobre a moto do avô, no sorriso discreto ao mencionar Ouro Preto. Era um contraste gritante com as pessoas que geralmente o cercavam. Sócios interessados apenas em lucros, mulheres atraídas por sua conta bancária, funcionários sempre calculando o próximo passo na carreira. 2 semanas se passaram. Rafaela continuou sua rotina frenética de entregas entre as aulas na faculdade de gastronomia. Aos 26 anos, ela fazia malabarismos para pagar o curso dos seus sonhos enquanto ajudava a mãe, Dona Cida, com as despesas do pequeno apartamento que dividiam na zona norte de São Paulo. Naquela quinta-feira, o céu de São Paulo ameaçava chuva. Rafaela olhou preocupada para as nuvens escuras enquanto guardava as apostilas na mochila. A aula prática de confeitaria avançada havia terminado. Tarde, e ela precisava correr para o início de seu turno nas entregas. Vai chover, Rafa. Não é melhor pegar um ônibus hoje? E sugeriu Patrícia, sua colega de turma, enquanto saíam do campus. Não dá tempo. Tenho que estar no restaurante em 20 minutos para começar as entregas. Respondeu, apressando o passo em direção ao estacionamento onde deixara a jaua. A moto, uma herança do avô, era mais que um meio de transporte. Quando seu Antônio faleceu 3 anos atrás, deixou-lhe apenas a moto e algumas ferramentas. Essa jaua tem história, menina. Cuida dela. Foram suas últimas palavras. Rafaela cumpria a promessa, mesmo quando as peças de reposição consumiam boa parte de suas economias. As primeiras gotas de chuva começaram a cair quando ela chegou ao Cantinho Mineiro.
O restaurante, localizado no bairro do Ipiranga, era especializado em comida típica de Minas Gerais e havia crescido rapidamente nos últimos anos, graças aos aplicativos de entrega. "Tá caindo o mundo lá fora, Rafa!", exclamou Dona Jurema, proprietária do restaurante, uma senhora robusta com sotaque mineiro carregado. "Tem certeza que vai fazer entregas hoje?" "Preciso, Dona Jurema. Fim de mês. Conta de luz chegando", respondeu, colocando a capa de chuva sobre o uniforme. "Tenho só 2 entregas por enquanto. Uma aqui perto e outra." Dona Jurema consultou o tablet. "No Morumbi." Rafaela sentiu uma leve hesitação. Desde o encontro com o homem da mansão, não havia retornado àquele endereço. Não que o evitasse propositalmente, mas algo naquela breve conversa a deixara inquieta. "Quem pede no Morumbi?", perguntou tentando soar casual. "Um tal de Marcelo Cavalcante. Pediu feijão tropeiro, torresmo, angu à mineira e 2 pães de queijo. Parece que seguiu sua recomendação." Dona Jurema sorriu, entregando-lhe a sacola térmica. "Primeira vez que pede aqui." Rafaela sentiu o rosto esquentar levemente. Então, ele se lembrou da conversa. Aceitou a entrega e guardou tudo cuidadosamente, em sua caixa impermeável. A chuva caía pesada quando terminou a primeira entrega. Consultou o aplicativo. Residência Cavalcante seria seu próximo destino. Sob o aguaceiro, atravessou a cidade, protegendo-se como podia com a capa de chuva já encharcada. Quando finalmente chegou aos portões da mansão, estava completamente molhada. Seu vestido florido, embaixo do uniforme e da capa de chuva, grudava nas pernas e os cabelos escorriam água por baixo do capacete. O porteiro, protegido em sua guarita, permitiu sua entrada após confirmar o pedido pelo interfone. Estacionou a moto sob a cobertura próxima à entrada principal, retirando o capacete e passando a mão inutilmente pelos cabelos encharcados. A entrega estava protegida, mas ela parecia ter acabado de sair de uma piscina. Suspirando, tocou a campainha. A porta se abriu e lá estava ele novamente. Marcelo Cavalcante, agora vestindo uma camiseta simples e calça jeans, parecendo curiosamente menos intimidador que na primeira vez. Seus olhos se arregalaram levemente ao ver o estado dela. "Meu Deus, você está ensopada", disse ele abrindo mais a porta, entre um pouco até a chuva diminuir. Rafaela hesitou. Entrar na casa de um cliente não era procedimento padrão. "Não é necessário, obrigada. Só preciso da sua assinatura", respondeu, estendendo a sacola e o celular. Um trovão forte ecoou, fazendo as luzes piscarem momentaneamente. A chuva intensificou-se ainda mais. "Por favor, insisto", disse ele sem pegar a sacola. "Pelo menos até passar o pior da tempestade. Tem uma previsão de granizo." Algo na genuína preocupação em sua voz a fez reconsiderar. Rafaela assentiu e deu um passo hesitante para dentro. O contraste entre seu estado encharcado e o ambiente impecável da mansão não poderia ser maior. "Espere aqui", pediu ele, desaparecendo por um corredor. Rafaela permaneceu parada no hall de entrada, constrangida, tentando não molhar o piso de mármore. Olhou em volta, absorvendo os detalhes da decoração sofisticada. Quadros que pareciam valiosos, móveis de design, uma escada imponente que levava ao segundo andar. Tudo gritava riqueza, mas de um modo discreto, elegante. Marcelo retornou com uma toalha e um roupão de algodão. "Tome", ofereceu. "Tem um lavabo ali", apontou para uma porta próxima. "Pode se secar um pouco e vestir isso por cima, se quiser." "Não precisa, Você está tremendo", interrompeu ele. "Por favor." Ela aceitou a toalha, ainda hesitante. "Obrigada. Só vou me secar um pouco." No lavabo, Rafaela encarou seu reflexo no espelho. Estava mesmo tremendo, mais de nervosismo que de frio. Enxugou os cabelos e o rosto, tentando organizar os pensamentos. A situação era surreal. Estava no banheiro de uma mansão cujo dono, um homem claramente rico e poderoso, parecia genuinamente preocupado com uma simples entregadora.
Voltou ao hall 5 minutos depois, mais apresentável, mas ainda desconfortável. Marcelo esperava, a sacola de comida já aberta sobre um aparador. Está melhor? Perguntou. Sim, obrigada. Um silêncio estranho pairou entre eles. Lá fora, a tempestade continuava furiosa. Segui sua recomendação, disse ele finalmente, indicando o pedido. Sobre o feijão tropeiro. Rafaela sorriu levemente. Espero que goste. Dona Jurema faz o melhor de São Paulo. Dona Jurema, a dona do restaurante. Ela é de Divinópolis. Trouxe todas as receitas da família. Marcelo assentiu, genuinamente interessado. Minha avó era de Diamantina. Também tinha receitas incríveis. É uma região linda, comentou Rafaela, surpreendendo-o. Conheci quando fui pesquisar para um trabalho da faculdade. Faculdade. Gastronomia. Estou no penúltimo ano, explicou, perguntando-se por que estava compartilhando detalhes pessoais com um desconhecido. O olhar de Marcelo adquiriu novo interesse. Gastronomia? Então você entende realmente do assunto. Estou aprendendo. Por isso comecei a trabalhar com entregas para conhecer mais restaurantes e suas especialidades. Outro trovão mais próximo fez as luzes piscarem novamente. Rafaela olhou preocupada para a janela. Preciso ir antes que piore. Tenho mais entregas. Marcelo consultou o celular, checando a previsão do tempo. O alerta de tempestade diz que vai piorar na próxima hora. Seria imprudente sair agora, especialmente de moto. Ele tinha razão, mas ficar também não parecia apropriado. Olha, ela começou desconfortável com a situação. Por que não espera pelo menos o granizo passar? Sugeriu ele. Pode ficar na varanda coberta, se preferir não ficar aqui dentro. A oferta era razoável. Rafaela consultou o aplicativo. As próximas entregas haviam sido canceladas devido à tempestade. Ponderou suas opções e assentiu. Tudo bem, obrigada. Você já almoçou? Perguntou ele, indicando a comida. Pedi bastante. Poderia me acompanhar se quiser. A proposta a pegou desprevenida. Almoçar com um cliente? Não acho que seria apropriado. Por que não? É apenas uma refeição. Você me deu a dica, seria justo avaliar se acertei no pedido, argumentou ele com um sorriso discreto. Havia algo desarmante na forma como ele falava. Direto, sem rodeios ou segundas intenções aparentes. Rafaela sentiu o estômago roncar, lembrando-a que não comia desde o café da manhã. Tudo bem, concordou finalmente, mas só até a chuva diminuir. Marcelo a guiou até a varanda coberta nos fundos da casa, um espaço amplo com vista para o jardim fustigado pela tempestade. Uma mesa já estava posta para uma pessoa. Vou pegar outro prato, disse ele, deixando-a momentaneamente sozinha. Rafaela observou a chuva caindo sobre a piscina e os canteiros de plantas cuidadosamente mantidos. Tudo naquela casa parecia perfeito, calculado. Até a tempestade parecia mais bonita vista dali. Marcelo retornou com outro jogo de talheres e pratos. Serviu primeiro a ela, depois a si mesmo, dividindo igualmente o feijão tropeiro, o angu e o torresmo. Você disse que está no penúltimo ano de gastronomia. Tem planos para depois da formatura? Perguntou enquanto começavam a comer. Quero abrir meu próprio café, especializado em comida mineira contemporânea. Respondeu ela, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Pequeno, algo autêntico, mesclar receitas tradicionais com técnicas modernas. Parece um excelente conceito. E você? Perguntou ela, então percebendo o absurdo da pergunta. Era óbvio que ele era bem-sucedido. Marcelo sorriu, parecendo apreciar a pergunta direta. Dirijo um conglomerado de empresas de tecnologia. Comecei com uma startup há 12 anos, desenvolvendo aplicativos para o setor financeiro. Crescemos, compramos outras empresas e agora estou mais na administração do que na criação. Gosta do que faz? A pergunta o pegou desprevenido.
Pessoas raramente questionavam se ele gostava de ser rico e poderoso. Costumava gostar mais quando estava desenvolvendo, criando coisas novas. Agora, ele fez uma pausa considerando. É mais sobre números, contratos, fusões. Necessário, mas menos empolgante. Rafaela assentiu, compreendendo. Continuaram comendo em silêncio por alguns minutos, o som da chuva preenchendo a ausência de palavras. O feijão está mesmo excelente, comentou ele. Você tinha razão. Dona Jurema ficará feliz em saber. Ela trata cada cliente como se estivesse servindo em sua casa em Minas. É essa autenticidade que faz a diferença. Nos restaurantes caros que frequento, tudo parece artificial às vezes. Rafaela concordou. A comida de verdade tem história, tem memória afetiva. Como a moto do seu avô, observou ele. Exatamente. Ela sorriu, apreciando que ele tivesse feito a conexão. Continuaram conversando. Gradualmente, o desconforto inicial deu lugar a um diálogo surpreendentemente fácil. Falaram sobre comida, sobre Minas Gerais, sobre São Paulo. Ele contou sobre seu início difícil como programador, dormindo no escritório improvisado da startup. Ela compartilhou histórias sobre as aulas práticas e os desastres culinários dos colegas de turma. Em nenhum momento ele a tratou como uma simples entregadora, nem enfatizou sua própria posição privilegiada. Era apenas uma conversa entre duas pessoas, compartilhando histórias e descobrindo surpreendentes pontos em comum. A chuva começou a diminuir. Rafaela notou, sentindo uma estranha relutância em encerrar aquele momento inesperado. Parece que está passando, comentou, olhando para o céu que começava a clarear. Sim, concordou ele com uma nota de desapontamento. Rafaela levantou-se agradecendo pela hospitalidade. Preciso continuar meu turno. Obrigada pelo almoço e por me deixar esperar aqui. Foi um prazer, respondeu ele sincero. Obrigado pela companhia. É raro ter uma conversa real. Ela sorriu, entendendo exatamente o que ele queria dizer. No caminho até a porta, Rafaela devolveu a toalha e pegou sua capa de chuva ainda úmida. Deixe-me acompanhar você até a moto, ofereceu Marcelo. No caminho, ele parou subitamente. Esqueci de assinar sua entrega. É verdade. Ela estendeu o celular. Ele assinou, digitalmente, e devolveu o aparelho. Seus dedos se tocaram brevemente novamente, como da primeira vez, mas agora o contato pareceu durar um pouco mais. Chegando à moto, Rafaela colocou o capacete e montou no veículo. A chuva havia diminuído para uma garoa leve. Obrigada novamente, disse ela. Rafaela, chamou Marcelo antes que ela desse partida. Aquele café que você quer abrir, tenho certeza que será um sucesso. Ela sorriu, genuinamente tocada. Obrigada. O motor da jaua roncou, quebrando o momento. Rafaela acenou brevemente e partiu, deixando Marcelo parado sob a garoa fina, observando-a até desaparecer além dos portões. Enquanto dirigia de volta ao centro, Rafaela tentava processar o que havia acontecido. Uma entrega de rotina transformara-se em uma das conversas mais interessantes que tivera em meses. Havia algo em Marcelo Cavalcante que desafiava os estereótipos. Um homem claramente rico e poderoso, mas que falava com genuíno interesse sobre um pequeno restaurante mineiro e receitas tradicionais. Uma coincidência interessante, pensou, lembrando-se do comentário dele sobre a possibilidade de seus avós terem se conhecido. Quão pequeno poderia ser o mundo para que o neto de um minerador e o de um administrador de minas se encontrassem, décadas depois em circunstâncias tão diferentes? Mas não era hora de divagações. A tarde avançava e ela tinha entregas a fazer, contas a pagar e uma prova de técnicas de confeitaria francesa para estudar à noite. Na mansão do Morumbi, Marcelo voltou ao escritório, mas não conseguiu concentrar-se nos contratos que precisava revisar.
Seus pensamentos continuavam retornando à entregadora e à conversa que compartilharam. Havia algo refrescante na forma, direta como ela falava, sem a reverência excessiva ou segundas intenções que geralmente caracterizavam suas interações com outras pessoas. Pegou o celular e abriu o aplicativo de entregas, procurando pelo restaurante Cantinho Mineiro. Encontrou-o facilmente, salvando-o em seus favoritos. Talvez pedisse novamente em breve. Havia outros pratos mineiros que gostaria de experimentar. Apenas isso, disse a si mesmo, apenas a comida. Mas sabia que não era só a comida que o atraía. Era a possibilidade, ainda que remota, de que Rafaela Pereira fosse novamente a entregadora designada para trazer um pouco de Minas Gerais e talvez um pouco mais de autenticidade à sua vida metodicamente organizada. 3 dias depois, do almoço inesperado, Rafaela acordou mais cedo que o habitual para revisar seus apontamentos antes da prova de técnicas francesas. O pequeno apartamento na Vila Maria, zona norte de São Paulo, ainda estava silencioso. Dona Cida, sua mãe, dormia após mais um turno noturno como técnica de enfermagem no Hospital das Clínicas. Preparou um café simples e sentou-se à mesa da cozinha apertada, onde se espalhavam cadernos e apostilas. Entre as anotações, encontrou um recibo de entrega, Residência Cavalcante, e parou por um momento, lembrando-se da tarde chuvosa e da conversa inesperadamente agradável. Marcelo Cavalcante, murmurou baixinho. Aquele nome havia surgido em seus pensamentos mais vezes do que gostaria de admitir nos últimos dias. Balançou a cabeça tentando afastar as distrações. Foco, Rafaela, foco na prova. No outro extremo da cidade, Marcelo terminava sua corrida matinal pelos jardins da mansão. 30 minutos diários, sempre antes das 7, uma rotina que mantinha religiosamente havia anos. Mas hoje, seus pensamentos estavam dispersos e ele mal notou quando completou sua 5ª volta. Parou próximo à fonte onde vira Rafaela estacionar sua moto pela primeira vez. Estranho como aquela breve interação tinha ficado tão vívida em sua memória. Talvez porque fora genuína, algo raro em seu mundo de relações calculadas e interesses velados. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Carolina, a mulher com quem estava saindo nas últimas semanas. Confirmado o jantar hoje à noite no Minusity. Fazano? Carolina Monteiro, 32 anos, advogada corporativa, filha de um importante banqueiro. Bonita, inteligente, do mesmo círculo social. O tipo de relacionamento que todos esperavam dele. O tipo de relacionamento prático, conveniente e absolutamente sem surpresas. Confirmado. Te pego às 20 horas, respondeu mecanicamente. De volta ao apartamento após a prova, Rafaela encontrou sua mãe preparando um almoço simples. E aí, filha, como foi? Perguntou Dona Cida, sem desviar os olhos da panela onde refogava legumes. Acho que fui bem. A parte sobre os cremes patisserie estava tranquila, mas confundiu um pouco as técnicas de macarronage. Quanto tempo até acabar o curso? 1 ano e meio, mais ou menos. Se conseguir manter todas as matérias em dia, Dona Cida assentiu, servindo o arroz com legumes e um pouco de frango grelhado. Comeram em silêncio por alguns minutos, até que ela falou novamente. Zé da oficina? Ligou. A peça da Jaua chegou, mas o preço subiu. Diz que está em R$ 570 agora. Rafaela suspirou. Era quase todo o valor que havia separado para a matrícula do próximo semestre. Vou tentar negociar com ele. Talvez aceite parcelar. Filha, não seria melhor vender essa moto? Comprar uma mais nova, com peças mais fáceis de encontrar? Era uma conversa recorrente. Rafaela entendia a preocupação da mãe, mas a Jaua era mais que um meio de transporte. É a única coisa que tenho do vovô, mãe, e funciona perfeitamente quando está com manutenção em dia. Seu avô ia entender. Ele era prático. Eu sei, mas não consigo. O telefone tocou, interrompendo a conversa.
Era do restaurante Cantinho Mineiro. Rafaela, é a Jurema. Tudo bem, querida? Estou precisando de você para uma entrega especial hoje à noite. O cliente pediu especificamente que fosse você. Um frio percorreu sua espinha. Cliente? Quem? Aquele do Morumbi, Marcelo Cavalcante. Ligou pessoalmente no restaurante, não pediu pelo aplicativo. Disse que gostou muito da comida e queria a mesma entregadora. Paga uma taxa extra. Rafaela hesitou, sentindo o olhar curioso da mãe sobre ela. Que horas seria? Às 19 horas. Uma entrega grande. Jantar completo para 2 pessoas. 2 pessoas. Pensou Rafaela, claro, um homem como ele provavelmente tinha uma namorada, esposa ou estava recebendo visitas. Tudo bem, estarei lá. Ao desligar, explicou rapidamente à mãe sobre o pedido especial, omitindo seu encontro anterior com Marcelo. Dona Cida pareceu desconfiada, mas não questionou. Anos como mãe solo a haviam ensinado a respeitar o espaço da filha. Às 18h45, Rafaela estacionou a Jawa em frente ao Cantinho Mineiro. Vestia o mesmo uniforme de sempre, mas tinha prendido os cabelos em um coque mais elaborado e passado um batom discreto. Apenas por profissionalismo, disse a si mesma. Dona Jurema a recebeu com um sorriso inquisidor. Nunca tive um cliente pedindo por entregadora específica antes, comentou enquanto acomodava as embalagens na caixa térmica. Ele deve ter gostado muito do seu atendimento. Foi só uma entrega normal, respondeu Rafaela, evitando detalhes. Normal. E por que ele pediu para caprichar na apresentação e incluiu uma garrafa de vinho mineiro de R$300? Rafaela fingiu não notar o tom sugestivo, ajustou a caixa nas costas e se despediu, pensando no que significaria aquele pedido. Por quê? Marcelo a procuraria novamente, uma janta para 2 pessoas. Estava óbvio que teria companhia, o tráfego estava intenso naquela noite. Rafaela zigue-zagueava entre os carros, sentindo uma ansiedade que não fazia sentido. Tentava se convencer de que era apenas mais uma entrega, mas seu coração acelerado dizia o contrário. Quando finalmente chegou à mansão, já passava das 19h30. O mesmo porteiro a reconheceu e permitiu sua entrada sem perguntas. Estacionou a moto no mesmo lugar da última vez e ajustou o uniforme antes de se dirigir à porta principal. Tocou a campainha, preparando-se mentalmente para ver Marcelo e possivelmente sua acompanhante. Mas quem abriu a porta foi uma senhora, de aproximadamente 60 anos, com avental e expressão severa. Você deve ser Rafaela, disse a mulher, examinando-a da cabeça aos pés. Sou Zilda, a governanta. O senhor Cavalcante deixou instruções para que você entregasse pessoalmente a ele. Está no escritório. Rafaela seguiu a governanta pelos corredores da mansão, notando detalhes que não percebera antes. Quadros originais, de artistas brasileiros, um Portinari que reconheceu de seus estudos de história da arte, esculturas que pareciam antigas. Nada era ostensivo, mas tudo gritava sofisticação. Zilda parou em frente a uma porta de madeira escura e bateu discretamente. Entre! A voz de Marcelo soou do outro lado. A governanta abriu a porta e anunciou. A entregadora chegou, senhor. Obrigado, Zilda. Pode deixá-la entrar. A mulher deu um passo para o lado, permitindo que Rafaela entrasse e fechou a porta ao sair. O escritório era amplo, com estantes repletas de livros, uma mesa de madeira maciça e grandes janelas com vista para o jardim iluminado. Marcelo estava de pé, próximo a uma das janelas, falando ao telefone. Fez um gesto de desculpas e continuou a conversa. Não, Roberto, não vou aceitar essas condições. Ou eles melhoram a oferta, ou não há acordo, dizia em tom firme. Sim, estou ciente dos riscos. Não, a decisão final é minha. Falaremos amanhã. Desligou e se virou para Rafaela, seu semblante sério suavizando-se imediatamente. Desculpe por isso, disse aproximando-se, e obrigado por vir.
É o meu trabalho, respondeu ela, estendendo a caixa térmica. Aqui está o seu pedido. Para 2 pessoas, como solicitado. Marcelo pareceu momentaneamente confuso, então sorriu. Na verdade, pedi para 2 pessoas, porque esperava que você pudesse me acompanhar novamente, a menos que tenha outras entregas pendentes. A resposta a pegou completamente desprevenida. Sentiu o rosto esquentar. Isso não seria apropriado. Por que não? Perguntou ele, com genuína curiosidade. Gostei da nossa conversa outro dia. É difícil encontrar pessoas que falem sobre coisas reais, sem agendas ocultas. Rafaela hesitou. Uma parte dela queria aceitar o convite, continuar aquela conversa surpreendentemente sincera. Mas outra parte, a parte prática, questionava as intenções dele. Um homem rico convidando uma entregadora para jantar não era exatamente uma situação comum. Tenho mais entregas para fazer, mentiu. E você provavelmente tem compromissos também. Marcelo estudou seu rosto por um momento, parecendo entender suas dúvidas não expressas. Nenhum compromisso hoje, respondeu. Cancelei um jantar no Fazano para pedir do Cantinho Mineiro e ter uma conversa menos artificial. A sinceridade em sua voz desarmou Rafaela. Ele havia cancelado um jantar em um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo para pedir comida mineira. Por quê? Perguntou ela finalmente. Porque gostei da comida? Tentou ele com um sorriso que não convenceu nem a si mesmo. Tudo bem, a verdade é que fiquei pensando na nossa conversa. Foi a primeira vez em meses que falei sobre Ouro Preto, sobre meu avô, sobre coisas que realmente importam. Rafaela assentiu lentamente, compreendendo. Não era tão difícil. Imaginar como alguém em sua posição poderia se sentir isolado, mesmo cercado de pessoas. Tenho apenas 1 hora, disse finalmente, e preciso jantar mesmo. O sorriso dele foi genuíno dessa vez. Ótimo. Podemos comer na varanda? A noite está agradável. Seguiram para a mesma varanda coberta onde haviam compartilhado o almoço dias atrás. Agora, iluminada por luzes estrategicamente posicionadas no jardim, o espaço parecia ainda mais bonito. A mesa estava posta para 2 pessoas, com taças de cristal e guardanapos de linho. Você estava bastante confiante de que eu aceitaria, observou ela, indicando a mesa já arrumada. Não, apenas esperançoso. Zilda sempre mantém a mesa pronta para visitas. Rafaela relaxou um pouco, sentando-se enquanto ele organizava a comida. O aroma de feijão tropeiro, lombo recheado e outros pratos mineiros preencheu o ar, despertando seu apetite. Espero que goste de vinho, disse Marcelo, mostrando a garrafa que Dona Jurema mencionara. É de uma vinícola pequena do sul de Minas. Um projeto familiar que descobri há alguns anos. Não entendo muito de vinhos, admitiu ela. Na faculdade estudamos harmonização, mas tudo muito teórico. Os vinhos para a prática são sempre os mais baratos. Ele sorriu abrindo a garrafa. Este não é caro porque é bom porque é autêntico. Como a comida da Dona Jurema. O jantar começou com certa hesitação, mas logo a conversa fluiu naturalmente. Falaram sobre gastronomia, sobre os projetos dela para o Café Futuro, sobre as histórias que ouviam dos avós. Em nenhum momento Marcelo mencionou seu status ou riqueza, nem Rafaela se diminuiu por sua posição mais simples. Então você realmente dormia no escritório no início da empresa? Perguntou ela, após ele contar sobre os primeiros dias da startup. Por quase 6 meses. Tomava banho na academia ao lado e comia lamen instantâneo todos os dias. Meus sócios achavam que eu era louco. E agora? Agora eles são todos milionários também, riu. Mas acho que ainda me consideram um pouco louco. Ele serviu mais vinho, e Rafaela notou como o ambiente havia mudado. Não se sentia mais como uma entregadora na mansão de um cliente rico, mas como... o quê? Uma amiga? Algo mais? E sua família? Perguntou ela. Eles te apoiaram quando começou?
Uma sombra passou pelo rosto dele. Meus pais faleceram quando eu tinha 22 anos. Acidente de carro. Sinto muito. Foi difícil. Éramos só nós três. Eles não chegaram a ver o sucesso da empresa, mas foram eles que me ensinaram a trabalhar duro, a não desistir. Tenho certeza que estariam orgulhosos. Ele assentiu pensativo. E você? Seu pai? Deixou a pergunta no ar. Nunca conheci meu pai. Respondeu ela simplesmente. Minha mãe me criou sozinha. Trabalhava em 2 empregos quando eu era pequena. Agora é técnica de enfermagem. Deve ter sido difícil também. Foi, mas nunca faltou o essencial. E ela sempre me apoiou a estudar, mesmo quando tive que trabalhar ao mesmo tempo. Marcelo observou-a por um momento, admirando sua força. Você tem um plano impressionante para o café. Já pensou em como vai financiá-lo? A pergunta trouxe Rafaela de volta à realidade. Sentiu-se subitamente desconfortável. Estou economizando. Vai demorar, mas chegarei lá. Não quis ofender, disse ele, percebendo sua mudança de tom. É uma pergunta prática que todos os empreendedores enfrentam. Não é ofensa, é realidade. Mas conseguirei pelos meus próprios meios. Ele sorriu, respeitando sua determinação. Nunca duvidei disso. O relógio no pulso dela marcou 21 horas. Tinha passado bem mais que 1 hora sem perceber. Preciso ir, disse, afastando o prato vazio. Obrigada pelo jantar. Eu que agradeço pela companhia. Foi revigorante. Ao acompanhá-la até a moto, Marcelo parecia querer dizer algo mais, mas hesitava. Rafaela também sentia que aquela noite não deveria terminar assim, tão abruptamente. Rafaela, disse ele finalmente, gostaria de te mostrar algo. Não hoje, mas talvez no fim de semana, se tiver disponibilidade. O quê? Perguntou ela intrigada. Surpresa! Mas envolve comida mineira autêntica, não do cantinho mineiro, mas de um lugar que poucos paulistanos conhecem. A proposta era tentadora. Parte dela queria recusar imediatamente. Não era sensato continuar com aquela amizade, relacionamento, o que quer que fosse. Mas outra parte, a parte que se sentira tão à vontade conversando com ele, queria aceitar. Não tenho entregas no domingo, ouviu-se dizendo antes que pudesse reconsiderar. O rosto dele iluminou-se com um sorriso. Domingo, então. Posso buscá-la se preferir. Ou podemos nos encontrar lá. Nos encontramos lá, respondeu ela rapidamente. Ainda não estava pronta para que ele conhecesse onde morava, nem para explicar à sua mãe quem era Marcelo Cavalcante. Justo, te envio o endereço por mensagem. Tem WhatsApp? Trocaram números, uma ação simples que parecia estranhamente significativa naquele contexto. Até domingo, então, disse ela, colocando o capacete. Até domingo. Rafaela deu partida na jaua e acelerou em direção aos portões, sentindo o coração acelerado de uma forma que não conseguia explicar racionalmente. Atrás ficava Marcelo, observando-a até desaparecer, com uma sensação similar de expectativa e confusão. No domingo, Rafaela acordou cedo, sentindo um misto de ansiedade e excitação. Havia trocado algumas mensagens com Marcelo durante a semana. Conversas simples sobre o dia a dia, nada muito pessoal, mas cada notificação fazia seu coração acelerar um pouco. O endereço que ele enviou era em Pinheiros, um bairro que ela conhecia bem por suas entregas. Optou por um visual simples, mas cuidadoso. Jeans, blusa branca, jaqueta leve e botas confortáveis. Deixou os cabelos soltos e usou uma maquiagem discreta. Vai sair? Perguntou Dona Cida, observando-a com curiosidade. Vou encontrar alguns amigos da faculdade para estudar. Mentiu, sentindo-se imediatamente culpada. Nunca mentia para sua mãe. Tem um trabalho sobre gastronomia regional para entregar amanhã. Dona Cida assentiu, não totalmente convencida, mas respeitando o espaço da filha. Cuidado com essa moto, ainda está faltando aquela peça. Vou com cuidado, prometo. O endereço levou Rafaela a uma rua tranquila em Pinheiros, onde uma placa discreta indicava Canto de Minas,
apenas com reserva. O local parecia ser uma casa antiga adaptada, com um pequeno jardim na frente. Estacionou a Jawa e checou o celular. Estava alguns minutos adiantada. Ao descer da moto, notou um carro preto estacionado próximo. Não era um modelo ostensivo, mas claramente caro. A porta do motorista se abriu e Marcelo saiu, também vestido de forma casual. Calça jeans, camisa azul clara, tênis. Sem o ambiente formal da mansão, ele parecia diferente, mais acessível. "Você chegou cedo", observou ele, aproximando-se com um sorriso. "Digo o mesmo. Ansioso, acho", admitiu ele, surpreendendo-a com sua franqueza. "Este lugar é especial para mim. Encontrei por acaso há alguns anos e venho sempre que preciso reconectar com minhas raízes." Entraram juntos. O interior era acolhedor, com apenas 8 mesas dispostas em um espaço que mantinha a estrutura original da casa. Decoração simples, fotos antigas de cidades mineiras nas paredes, toalhas de mesa bordadas. Uma senhora de cabelos grisalhos e rosto gentil os recebeu. "Marcelo, quanto tempo!" exclamou ela, abraçando-o com familiaridade que surpreendeu Rafaela. "Dona Eliette, esta é Rafaela. Ela é estudante de gastronomia e também tem raízes em Minas. Bem-vinda, minha filha." A senhora tomou as mãos de Rafaela entre as suas. "Qualquer amigo de Marcelo é bem-vindo aqui." Foram conduzidos a uma mesa próxima à janela que dava para um pequeno quintal com árvores frutíferas. Não havia cardápio. "Aqui é assim", explicou Marcelo, percebendo a confusão dela. "Dona Eliette serve o que preparou no dia. Sempre fresco, sempre autêntico." Logo a mesa começou a ser coberta com pequenas travessas. Queijo Minas fresco com doce de goiaba, torresmo crocante, couve refogada com bacon, tutu de feijão, arroz, com pequi, lombo recheado e o inconfundível angu à mineira. "Isto é incrível", comentou Rafaela após experimentar o primeiro bocado. "A textura do angu, perfeita." Marcelo sorriu, satisfeito por compartilhar aquele lugar com alguém que realmente apreciava a técnica por trás dos pratos. Dona Eliette veio de Diamantina há mais de 40 anos. Trouxe todas as receitas de família. "Como você encontrou este lugar? Não tem nem placa na frente." "Por acaso. Estava em uma reunião aqui perto e o carro quebrou. Enquanto esperava o guincho, senti o cheiro. Me lembrou tanto a casa da minha avó que tive que entrar." O almoço transcorreu em uma atmosfera relaxada. Conversaram sobre comida, claro, mas também sobre livros, filmes, lugares que gostariam de conhecer. A companhia um do outro parecia natural, como se conhecessem há muito mais tempo que apenas 2 semanas. "Então, qual é o segredo do angu perfeito?" perguntou ele, após Rafaela explicar em detalhes por que o de Dona Eliette era excepcional. "Para quando você abrir seu café, o segredo é..." Ela fez uma pausa dramática. "Não posso contar, é claro." "Segredo profissional." Ele riu, apreciando seu senso de humor. "Justo, mas diga como estão os planos para o café. Já tem local em mente?" "Estou de olho em um espaço pequeno em Pinheiros, não muito longe daqui, na verdade. O aluguel é alto, mas a localização é perfeita. Você já foi ver? Algumas vezes só pela vitrine. Ainda não está oficialmente à venda, mas o proprietário atual quer se aposentar. Soube por um colega que trabalha na rua. Parece promissor." Ela assentiu, então hesitou antes de continuar. "Mas ainda não tenho nem metade do que precisaria para começar. E com a Jawa precisando de peças." Marcelo notou a frustração em sua voz. "Problemas com a moto?" "Nada grave. Uma peça específica para o carburador. Difícil de encontrar e cara." "Eu poderia..." começou ele, mas Rafaela o interrompeu com um olhar. "Não, obrigada." "Eu me viro." Ele respeitou sua postura. De certa forma, admirava ainda mais sua determinação. "Desculpe. Não quis ofender." "Não ofendeu. Só preciso fazer isso do meu jeito." Concordou com um aceno. Continuaram conversando, o assunto mudando para temas mais leves. A sobremesa chegou.
um doce de leite caseiro com queijo, e Rafaela fechou os olhos ao experimentar, claramente extasiada, com a combinação. Preciso da receita desse doce de leite, declarou. É perfeito, o ponto, a consistência. Vou perguntar se Dona Eliette compartilha, mas duvido. Ela guarda as receitas às 7 chaves. Vou tentar desenvolver algo parecido nas aulas práticas. O tempo passou rapidamente. Quando notaram, já era final de tarde. Marcelo insistiu em pagar, apesar dos protestos dela. Do lado de fora, pararam próximos à moto de Rafaela, ambos relutantes em se despedir. Obrigada por hoje, disse ela. Foi especial. Agradeço a companhia. Venho aqui algumas vezes por ano, mas nunca tinha trazido ninguém. Por quê? A pergunta direta o pegou de surpresa, mas ele já deveria estar acostumado com sua franqueza. Acho que nunca encontrei alguém que entenderia o valor deste lugar. Suas palavras continham um significado mais profundo que Rafaela compreendeu. Perfeitamente. Não era apenas sobre o restaurante. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Tenho que ir, disse ela finalmente. Minha mãe vai ficar preocupada. Claro. Podemos nos ver novamente? Perguntou ele, com uma hesitação que não combinava com sua usual confiança. Rafaela sorriu. Acho que sim, mas da próxima vez eu escolho o lugar. Combinado. Ela colocou o capacete e montou na moto. Olhou para ele uma última vez antes de dar partida. Até mais, Marcelo. Até mais, Rafaela. A Jaua ganhou vida com seu característico ronco e ela partiu, deixando-o ali, observando-a virar a esquina. Marcelo permaneceu parado por mais alguns instantes, processando a tarde que tiveram e a conexão que se fortalecia entre eles. Uma conexão que desafiava todas as convenções e expectativas sociais. Nas semanas seguintes, Rafaela e Marcelo continuaram se encontrando. Sempre em lugares discretos, sempre em momentos que não interferiam com as aulas dela ou as responsabilidades dele. Conheceram pequenos restaurantes em diferentes bairros, visitaram uma feira gastronômica em Santo Amaro, caminharam pelo Ibirapuera em uma tarde de domingo. Nunca definiam o que estava acontecendo entre eles. Não era namoro, oficialmente. Mas a cada encontro, a conexão se aprofundava. Falavam sobre tudo, desde memórias de infância até planos para o futuro. Rafaela contou sobre seu sonho de ter o próprio café. Marcelo compartilhou sua crescente insatisfação com o rumo puramente administrativo que sua carreira tomara. Em um desses encontros, no mercado municipal, enquanto degustavam pastéis e experimentavam frutas exóticas, Marcelo perguntou: "Você já contou para sua mãe sobre nós?" Rafaela hesitou. A pergunta a pegou desprevenida. Não exatamente. Ela sabe que estou saindo com alguém, mas não entrei em detalhes. Por quê? É complicado explicar. Isto, gesticulou entre eles. Minha mãe é protetora. Ela presumiria coisas. Que tipo de coisas? Que você teria segundas intenções, que a diferença entre nós é problemática. Marcelo assentiu, compreendendo. E você? O que acha? A pergunta pairou entre eles, carregada de significado. Acho que estou gostando de conhecer você, respondeu ela sinceramente. E que nenhum de nós sabe onde isso vai dar. Ele sorriu, satisfeito com a resposta honesta. Concordo. Um dia de cada vez. Mas a realidade não tardou a intervir na bolha que haviam criado. Uma noite, após um jantar em um pequeno restaurante italiano em Vila Madalena, Marcelo recebeu uma ligação que atendeu com visível desconforto. Sim, Carolina. Não, estou com um amigo. Um jantar de negócios de última hora. Podemos falar amanhã? Sim, eu sei que o evento é importante. Estarei lá, prometo. Ao desligar, encontrou o olhar questionador de Rafaela. Carolina? Perguntou ela, tentando manter o tom casual, sem sucesso. Marcelo hesitou. Era a primeira.
vez que suas vidas paralelas colidiam tão diretamente. Uma amiga, respondeu, então corrigiu-se. Na verdade, alguém com quem saí algumas vezes antes de te conhecer, e agora é complicado. Nossos círculos sociais se sobrepõem. Há expectativas. Ela é filha de um parceiro de negócios importante. A resposta foi honesta, mas doeu em Rafaela mais do que esperava. Era um lembrete da realidade que tentavam ignorar em seus encontros. Entendo, disse, afastando o olhar. Não é o que você está pensando, tentou ele. E o que estou pensando? E que ainda há algo entre nós. Não há, mas há obrigações sociais, eventos onde seria estranho aparecer sozinho ou... Ele parou percebendo que estava apenas piorando a situação. Com uma entregadora? Completou ela, a voz mais fria que o habitual. Não foi isso que eu quis dizer, e você sabe. Rafaela suspirou. Sabia que estava sendo injusta. Desde o início, ambos estavam cientes das diferenças entre seus mundos. Desculpe, é só que isso é novo para mim, e às vezes parece impossível, sugeriu ele. Complicado. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores, tenso, carregado de dúvidas não expressas. Acho melhor eu ir para casa, disse ela finalmente. Ele não tentou convencê-la do contrário. Pagou a conta e acompanhou-a até onde a Jawa estava estacionada. Enquanto ela colocava o capacete, Marcelo tocou levemente seu braço. Rafaela, hesitou. Isso realmente importa para mim. Você importa. Ela o fitou por um momento, sentindo o peso daquelas palavras. Para mim também. Mas talvez precisemos ser realistas sobre o que está acontecendo. O que está acontecendo, na sua opinião? Dois mundos diferentes tentando se conectar. Às vezes funciona nos filmes, na vida real é mais complicado. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. E se eu não me importar com a complicação? Mas você se importa, Marcelo. Você tem uma vida estabelecida, compromissos, expectativas para cumprir. E eu tenho meu próprio caminho a trilhar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ambos sabiam que tocavam na ferida que vinham ignorando por semanas. E agora? Perguntou ele. Agora eu vou para casa. Você vai para o seu evento com Carolina. E ambos pensamos no que realmente queremos. Respondeu ela com uma franqueza que doía. Ele assentiu, respeitando sua decisão, embora seu olhar revelasse que queria dizer mais, muito mais. Posso te ligar amanhã? Pode, ela respondeu, permitindo-se um pequeno sorriso. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Rafaela. Na manhã seguinte, Rafaela acordou com uma mensagem de Marcelo. Não fui ao evento. Fiquei pensando em nós. Podemos conversar? Seu coração acelerou, tanto pela admissão quanto pelo pedido. Passaram-se 3 dias sem que se vissem, apenas trocando mensagens ocasionais. Rafaela estava imersa em estudos para as provas finais, enquanto Marcelo enfrentava uma crise em uma de suas empresas. A distância, embora breve, permitiu que ambos refletissem sobre o que realmente queriam. Na quinta-feira, enquanto Rafaela trabalhava no turno de entregas, seu aplicativo indicou uma solicitação para a residência Cavalcante. O pedido era simples: um café, entrega para Marcelo Cavalcante. Ela sorriu, reconhecendo o convite velado. Ao chegar à mansão, encontrou-o esperando nos degraus da entrada. Um café? Sério? Perguntou ela, estendendo a pequena embalagem. Era o único. Jeito garantido de te ver, respondeu ele com um sorriso hesitante. Senti sua falta. Também senti a sua. Ele indicou um banco no jardim. Tenho algo para dizer, mas não quero que se ofenda. Rafaela sentou-se apreensiva. Estou ouvindo. Terminei com Carolina. Oficialmente. Expliquei que conheci alguém que me faz sentir real. Ela não ficou feliz, nem meus sócios quando souberam, mas percebi que não posso mais viver de aparências.
Rafaela absorveu as palavras, sentindo seu peso. E agora? Agora... Ele respirou fundo. Agora quero descobrir se existe um caminho para nós, respeitando quem você é, quem eu sou e o que queremos construir. Sem atalhos, sem soluções mágicas. Apenas possibilidades. Ela estendeu a mão, entrelaçando seus dedos aos dele. Gosto de possibilidades. Eu também. Ele sorriu, apertando sua mão suavemente. Naquele momento simples, sob o sol de fim de tarde no jardim da mansão, ambos sabiam que os desafios continuariam. Seus mundos ainda eram diferentes. As expectativas externas continuariam a pesar. Mas algo havia mudado fundamentalmente. A decisão de enfrentar essas diferenças juntos, um dia de cada vez. Minha mãe vai querer te conhecer, disse Rafaela, meio séria, meio brincando. Estou ansioso por isso, respondeu ele com sinceridade. E quanto ao seu café? Ainda planeja abrir sozinha? Absolutamente. É meu sonho, meu projeto. Mas isso não significa que não possamos apoiar um ao outro em nossos caminhos. Marcelo sorriu, compreendendo perfeitamente o que ela queria dizer. Não era sobre dinheiro ou status, mas sobre respeito, compreensão e a rara conexão que haviam encontrado quando uma jovem entregadora chegou à mansão em uma moto antiga. Acho que isto merece mais que um café para celebrar, sugeriu ele. Que tal um jantar no meu apartamento? Nada sofisticado, mas prometo que o angu será quase tão bom quanto o da dona Eliette. Mal posso esperar. O ronco característico da jaua ecoou pelo jardim quando Rafaela partiu naquela noite, mas desta vez não havia incerteza em seu coração. E na entrada da mansão, Marcelo a observava partir. Não mais um milionário solitário, mas um homem que redescobrira suas raízes e encontrara alguém que o via não pelo que possuía, mas pelo que realmente era. O pequeno apartamento na Vila Maria nunca parecera tão apertado para Rafaela. Movimentava-se nervosamente pela cozinha, verificando o ponto do angu, ajustando o tempero do feijão tropeiro, conferindo a torta de queijo no forno. Na sala, sua mãe arrumava a mesa com a melhor toalha que tinham. Um presente de uma paciente do hospital anos atrás. Filha, calma, é só um jantar, disse Dona Cida, observando a ansiedade da filha. Não é só um jantar, mãe. É importante. Nas 3 semanas desde a conversa no jardim da mansão, Rafaela e Marcelo haviam se aproximado ainda mais. Encontravam-se quase diariamente, às vezes apenas para um café rápido, entre as aulas dela e as reuniões dele. Marcelo conhecera alguns de seus amigos da faculdade em um happy hour descontraído. Agora era a vez de conhecer Dona Cida. Explicar à mãe quem era Marcelo Cavalcante não fora fácil. Inicialmente, Dona Cida mostrou-se cética e preocupada. Filha, homens ricos não se envolvem seriamente com mulheres como nós. Mas aos poucos, ao ver a felicidade genuína de Rafaela e a frequência das mensagens e ligações, começou a se abrir a possibilidade de que aquele relacionamento pudesse ser diferente. O interfone tocou às 19h30 em ponto. Rafaela respirou fundo, ajeitou o vestido simples mas elegante e atendeu. Pode subir. Apartamento 302. Enquanto esperava, olhou ao redor, vendo seu lar com novos olhos. O sofá, gasto mas limpo. As paredes com rachaduras discretas, a TV antiga, as fotos da família em porta-retratos simples. Tão diferente da mansão no Morumbi. A campainha tocou. Rafaela abriu a porta para encontrar Marcelo, vestido de forma casual. Calça jeans, camisa polo, tênis. Nada que gritasse sua posição social. Nas mãos, um buquê de girassóis e uma sacola de papel. Pontual, observou ela com um sorriso nervoso. Sempre, respondeu ele, inclinando-se para um beijo rápido. Trouxe isto para sua mãe, mostrou o buquê, e isto para você, entregou a sacola.
Dentro havia um pacote de café especial de uma pequena produtora de Minas Gerais. Produção limitada, orgânico, cultivado por uma cooperativa, um familiar. Pensei que você gostaria de experimentar. Rafaela sorriu, tocada pela escolha do presente. Algo que respeitava sua paixão profissional sem ser ostensivo ou caro demais. É perfeito. Obrigada. Dona Cida apareceu na sala, secando, as mãos no avental. Era uma mulher de 50 e poucos anos, com olhos idênticos aos da filha e um semblante que misturava curiosidade e cautela. Dona Cida, Marcelo se adiantou, estendendo a mão. É um prazer finalmente conhecê-la. Rafaela fala muito da senhora, e ela tem falado bastante de você também, respondeu, aceitando o cumprimento. Obrigada pelas flores. Fazia tempo que não ganhava girassóis. São meus favoritos. Rafaela trocou um olhar surpreso com Marcelo. Ela não se lembrava de ter mencionado isso. Foi um palpite, explicou ele. Girassóis são autênticos, vibrantes, como vocês duas. O jantar começou com alguma formalidade. Dona Cida fazia perguntas diretas, quase como uma entrevista. Marcelo respondia com sinceridade, sem esconder suas origens privilegiadas, mas também destacando os desafios que enfrentara no início de sua carreira. Aos poucos, a tensão inicial dissipou-se. Para a surpresa de Rafaela, sua mãe e Marcelo descobriram um interesse comum em plantas medicinais. Dona Cida, por seu trabalho na enfermagem, ele por influência da avó mineira. Minha avó jurava que hortelã com mel curava qualquer gripe, e contou ele, enquanto saboreava o angu preparado por Rafaela. E não curava? Perguntou Dona Cida com um sorriso cúmplice. Sempre. Mas acho que o segredo era o amor com que ela preparava. Como a comida, completou Dona Cida, olhando com orgulho para a filha. Rafaela sempre teve isso desde pequena, o toque especial. Marcelo assentiu. É exatamente o que sempre digo. Este angu, indicou o prato, está melhor que o da Dona Eliette. Rafaela corou com o elogio. Exagero seu. De forma alguma. Estou seriamente considerando te roubar da faculdade para ser minha chefe particular. Os três riram, e Rafaela notou como sua mãe parecia mais relaxada agora, observando-os com um novo tipo de atenção. Após a sobremesa, um pudim de leite, caseiro que deixou Marcelo genuinamente impressionado. Dona Cida anunciou que iria descansar um pouco antes de seu turno noturno no hospital. Foi um prazer conhecê-lo, Marcelo. Fique à vontade, disse, com um olhar significativo para a filha, antes de se retirar para o quarto. Sozinhos na pequena sala, Rafaela e Marcelo sentaram-se no sofá. Ela apoiou a cabeça no ombro dele, suspirando de alívio. Acho que foi bem, disse. Muito bem. Sua mãe é incrível. Agora entendo de onde vem sua força. Ela ainda tem reservas, mas está se abrindo à ideia. É compreensível. No lugar dela, eu também teria cautela. Rafaela levantou o rosto para fitá-lo. Obrigada por vir, por se encaixar tão naturalmente. É fácil quando é verdadeiro, respondeu ele tocando seu rosto suavemente. E isto é verdadeiro, Rafaela. Mais verdadeiro que qualquer coisa na minha vida nos últimos anos. Ela o beijou, deixando que aquele momento simples em seu lar modesto selasse algo que vinha se construindo desde o primeiro encontro na porta da mansão. 2 semanas depois, Rafaela enfrentava um dos dias mais estressantes do semestre. Havia uma prova prática decisiva pela manhã, seguida de uma apresentação de projeto à tarde. Ao final do dia, exausta, preparava-se para iniciar seu turno de entregas quando recebeu uma mensagem de Marcelo. Estou perto da sua faculdade. Podemos nos encontrar rapidamente? Tenho uma surpresa. Encontraram-se em uma praça próxima ao campus. Marcelo parecia estranhamente nervoso, algo raro para alguém geralmente tão seguro. O que foi? Parece que vai me dar uma notícia ruim, comentou ela, meio brincando. Pelo contrário,
respondeu ele pegando suas mãos. Lembra do espaço em Pinheiros que você mencionou? Para o seu café? Rafaela sentiu o coração acelerar. Sim. Fui vê-lo ontem. Está oficialmente à venda. O proprietário atual quer se aposentar até o final do ano. Como você tinha mencionado a rua, não foi difícil encontrar. Mas não é só isso. Conversei com um amigo que é arquiteto especializado em pequenos comércios. Ele disse que o local tem potencial incrível, mesmo sem grandes reformas. A estrutura é sólida, a localização é excelente para o conceito que você tem em mente. Rafaela estava sem palavras. Não sabia se ficava feliz com a iniciativa ou preocupada com o que viria a seguir. Marcelo, antes que você diga qualquer coisa, interrompeu ele gentilmente. Não estou oferecendo comprar o lugar para você. Sei que isso é algo que você precisa conquistar por si mesma. Ela relaxou visivelmente. Então pensei em uma proposta diferente. Uma parceria. Parceria comercial inicialmente. Eu entro com parte do capital. Você com sua expertise e administração total. Participação minoritária para mim, sem interferência nas decisões criativas ou operacionais. Puramente um investimento, com retorno baseado no sucesso do negócio. Rafaela absorveu a proposta, pensativa. Por que faria isso? Porque acredito em você, profissionalmente, enfatizou. Independentemente do que existe entre nós pessoalmente, e porque é um bom negócio. E se... Hesitou. E se não der certo? O café ou... nós? Se o café não der, certo, será uma lição empresarial como muitas que já tive. Se nós... Ele sorriu. Bem, isso é um risco que estou disposto a correr. A proposta de parceria permanece válida em qualquer cenário. Rafaela precisou de alguns dias para considerar a proposta. Conversou com sua mãe, com amigos da faculdade e finalmente com um professor de empreendedorismo gastronômico que respeitava muito. Todos viam potencial na ideia, embora com algumas ressalvas naturais. No final de semana, encontrou Marcelo para dar sua resposta. Escolheram o Parque do Ibirapuera, caminhando lado a lado enquanto o sol se punha. Aceito a parceria, disse finalmente, mas com condições claras. Contrato formal, tudo documentado. E quero devolver cada centavo do investimento com juros. Ele sorriu. Justo, já preparei um esboço de contrato para seu advogado revisar. Não tenho advogado. Agora tem. Contratei um dos melhores especialistas em pequenos negócios para representar você exclusivamente. Ele responde apenas a você, não a mim. Rafaela parou de andar, tocada pelo gesto que mostrava quanto ele realmente respeitava sua independência. Obrigada, disse simplesmente. Ele a puxou para perto, beijando-a suavemente. É apenas o começo, Rafaela. Os meses seguintes foram intensos. Rafaela finalizava o semestre na faculdade enquanto mergulhava nos preparativos para o café. O espaço foi adquirido oficialmente, uma pequena loja com mezanino em uma rua movimentada, de Pinheiros, próxima a escritórios e outros estabelecimentos gastronômicos. Marcelo cumpriu sua palavra, mantendo-se como investidor silencioso. Oferecia conselhos quando solicitado, compartilhava contatos úteis, mas deixava todas as decisões nas mãos dela. Dona Cida, inicialmente cética quanto à parceria, acabou impressionada com a postura respeitosa dele. Entre reuniões com fornecedores, escolha de equipamentos e desenvolvimento do cardápio, o relacionamento dos dois se fortalecia. Não era um conto de fadas. Tinham desavenças, momentos de dúvida, ocasionais choques culturais que lembravam suas origens distintas, mas enfrentavam cada desafio com a mesma honestidade que marcara seu primeiro encontro. Numa tarde chuvosa, reminiscente daquela que os aproximara meses antes, Rafaela encontrou Marcelo na obra do café, já em fase de finalização. As paredes exibiam um tom terroso que lembrava o interior de Minas. Mesas de madeira de demolição,
Traziam um toque rústico e no balcão principal, um espaço destacado aguardava algo especial. Chegou, anunciou ele, indicando uma grande caixa no centro do salão. Rafaela aproximou-se curiosa. Dentro, cuidadosamente embalada, estava uma placa de madeira entalhada à mão. Jawa Café, sabores de Minas. Jawa? E perguntou, emocionada ao reconhecer a referência à sua moto. Achei apropriado. Foi ela que nos apresentou, afinal, e simboliza perfeitamente a proposta do lugar. Algo autêntico, com história, que conecta passado e presente. Rafaela tocou a placa, sentindo a textura da madeira sob os dedos. É perfeito. Tem mais uma coisa, disse ele, entregando-lhe um pequeno envelope. Dentro havia um documento da oficina mecânica, um comprovante de pagamento por todas as peças necessárias para a reforma completa da Jawa 250. Antes que você proteste, adiantou-se ele, não é um presente, é uma reserva técnica do orçamento da obra. Precisamos da moto funcionando perfeitamente para a inauguração. Será a peça central da decoração, lembra? De fato, o projeto incluía um espaço especial para a Jawa, que ficaria exposta no mezanino como elemento decorativo e parte da história do café. Tinha sido ideia da própria Rafaela. Você é impossível, disse ela entre risos e lágrimas. Apenas pragmático, respondeu abraçando-a. Na véspera da inauguração, após meses de planejamento meticuloso, Rafaela enfrentou uma crise de confiança. Era a véspera da abertura do Jawa Café e o nervosismo a consumia. E se ninguém aparecesse? E se a comida não agradasse? E se o conceito de Minas contemporânea não encontrasse seu público? Marcelo a encontrou na cozinha do café, revisando obsessivamente as receitas pela enésima vez. Ei, chamou suavemente. O que está acontecendo? E se for um desastre? Perguntou ela, a voz trêmula. Todo esse investimento, sua confiança em mim. Ele se aproximou, segurando suas mãos para impedi-la de folhear novamente o caderno de receitas. Olhe para mim, Rafaela. O que você sente quando prepara aquele angu que me fez implorar pela receita? O que, quando você está cozinhando, criando? O que sente? Ela refletiu por um momento. Conexão. Com meu avô, com Minas, comigo mesma. Exatamente. É isso que você está oferecendo aqui. Não é apenas comida, é conexão, autenticidade, e isso nunca falha. Como pode ter tanta certeza? Porque foi isso que me atraiu em você desde o primeiro dia. Sua autenticidade, sua conexão real com o que faz. Suas palavras pareciam dissipar o peso da ansiedade. Rafaela respirou fundo, assentindo. Obrigada, acho que precisava ouvir isso. Ele sorriu, entrelaçando seus dedos nos dela. Tenho algo para você, um presente de inauguração. Você já fez demais. Este é diferente. Uma lembrança. Do bolso retirou uma pequena caixa. Dentro havia um delicado colar com um pingente em forma de chave antiga. É lindo, murmurou ela tocando a peça. É a réplica exata da chave de ignição da Jawa do meu avô, explicou. Encontrei em uma foto antiga e mandei reproduzir. Para lembrar onde tudo começou, com lágrimas nos olhos, Rafaela permitiu que ele colocasse o colar em seu pescoço. Obrigada por acreditar em mim, disse, virando-se para encará-lo. Em nós, na manhã seguinte, o dia da inauguração finalmente chegou. O Jawa Café abriu suas portas às 10 horas com uma pequena cerimônia íntima. Dona Cida cortou a fita, enquanto seu Zé da oficina, que restaurara completamente a Jawa para a ocasião, era o convidado de honra. Alguns professores da faculdade de gastronomia, amigos próximos e até mesmo Dona Jurema do Cantinho Mineiro estavam presentes. Para surpresa de todos, o café atraiu clientes desde a primeira hora. Alguns eram colegas de Marcelo do mundo corporativo, mas a maioria eram transeuntes, atraídos pelo aroma de café fresco e pão de queijo recém-saído do forno.
Por volta do meio-dia, com o salão já repleto, Rafaela finalmente conseguiu uma pausa. Encontrou Marcelo no mezanino, observando o movimento lá embaixo com evidente orgulho. Ao lado dele, reluzente como nova, estava a Jawa 250. Agora uma peça de decoração que contava uma história. "Parece que o café é um sucesso", comentou ele ao vê-la se aproximar. "Ainda é cedo para dizer, mas sim, parece promissor", respondeu, permitindo-se um sorriso de realização. A luz do sol entrava pelas amplas janelas, iluminando o espaço acolhedor que haviam criado juntos. Lá embaixo, Dona Cida conversava animadamente com alguns clientes. Claramente orgulhosa da filha. "Sabe o que mais me impressiona?", perguntou Marcelo, puxando-a para perto. "Como chegamos até aqui? Como assim? Pense em todas as coincidências necessárias. Se não fosse aquela primeira entrega, se não fosse a chuva naquele dia, se você não tivesse herdado a Jawa do seu avô, se seu avô não tivesse tido uma igual. Exatamente. Tantas pequenas decisões e acasos que nos trouxeram a este momento." Rafaela sorriu, repousando a cabeça no ombro dele, enquanto observavam juntos o café, que simbolizava muito mais que um empreendimento comercial. Era a materialização de sonhos, o encontro improvável de dois mundos, a prova de que autenticidade e respeito mútuo podiam superar qualquer diferença social. "Sabia que a primeira vez que te vi, pensei que você parecia deslocada?", confessou ele. "Uma entregadora com uma moto antiga em uma mansão no Morumbi. E agora? Agora sei que nunca esteve deslocada. Fui eu quem estava até te conhecer." Ela o encarou, vendo nos olhos dele a mesma certeza que sentia. Apesar de todas as probabilidades contra eles, haviam encontrado um ao outro e construído algo genuíno, uma conexão que transcendia classes sociais, expectativas e convenções. "Acho que precisamos voltar ao trabalho", disse ela, relutante. "Em quebrar o momento, só mais um instante", pediu ele, segurando sua mão. "Quero guardar esta imagem. Você, o café, a Jawa, tudo que construímos juntos." Rafaela sorriu, sentindo o peso reconfortante do pingente em forma de chave contra seu peito. Era mais que um simples ornamento. Era um símbolo do caminho percorrido e do que ainda estava por vir. "Vamos?", convidou, estendendo a mão. Juntos, desceram para juntar-se aos convidados e clientes, prontos para o próximo capítulo de uma jornada que começara com o simples ronco de uma moto antiga diante dos portões de uma mansão. E o Jawa Café, com seu aroma de café recém-moído e receitas mineiras reimaginadas, permaneceria como testemunha silenciosa de como o amor verdadeiro podia florescer nos lugares mais inesperados, quando duas pessoas tinham a coragem de enxergar além das aparências e apostar na autenticidade que encontravam uma na outra.